Amigo, Como é que estamos? Está tudo bem? está tudo bem? E muito obrigado por estar aqui. É um privilégio enorme. Eu é que agradeço o convite, mais uma vez. Obrigadíssimo, é um prazer. Vou-te começar a fazer a pergunta que faz sempre, que é o futebol de rua. Como é que vês o futebol de rua e as fotos que está a fazer atualmente o futebol de rua? Olha, o futebol de rua em si, o princípio do futebol de rua, só fará falta se os treinadores não tiverem a criatividade necessária no treino para o transportar para as novas infraestruturas que existem e que felizmente existem. E se nós dizemos que estamos ainda longe das infraestruturas que a maioria dos países europeus com os quais nós somos concorrentes nas mais variadas competições estão muito aquém daquelas que são as condições que os outros têm, também devemos ser honestos e dizer que são muito melhores neste momento as infraestruturas que temos do que tínhamos há uns anos atrás. E por Mas isso o espírito, por causa dos miúdos hoje agarrarem-se muito à Playstation, aos computadores, certo? e, E era aí que eu ia chegar depois, no sentido em que nós, percebendo que a sociedade mudou, podemos invocar os princípios do futebol de rua no nosso treino. É óbvio que sabemos que, pela forma como a sociedade está, o número de horas despendidas de prática no jogo vai ser diminuto, naturalmente, porque os espaços de rua e os tempos livres dos adolescentes e das crianças hoje são muito menos aproveitados dessa forma, ou seja, tendo apenas uma bola, a rua e os colegas para brincar, são utilizados de variadíssimas formas, pelo medo que atualmente os pais têm de deixar os miúdos na rua, mas claro. nós devemos em treino invocar esta capacidade de ter o futebol de rua connosco todos os dias, porque não tem mais do que a criatividade, a espontaneidade, a liberdade que devemos dar aos jogadores para eles poderem recriar as suas ações e encontrarem aquelas que são as suas melhores estratégias para interpretar um jogo que cada um vê à sua forma, mas que todos sabemos que existem formas comuns e maneiras comuns de o interpretar para ter sucesso. Mano, isto estavas a falar, eu estava a pensar também, hoje em dia já o Ajax e o Red Bull Salzburgo, por exemplo, não? E são equipas que já trabalham muito a rua nas suas próprias academias, como estavas a falar há bocadinho. Sem dúvida, e acrescento, e já agora deixa-me dar aqui uma boa noite também ao David Teixeira, que nos está a assistir de Inglaterra. Boa noite ao David e a todos os que nos estão a ver. Dizer-te que também em Portugal isso existe. Um caso concreto que eu conheço, o caso do Futebol Clube do Porto, que, por exemplo, para recriar um pouco aquelas que eram as dificuldades que os jovens têm na rua, criou uma caixa de areia completamente fechada para que os seus jovens tenham essa dificuldade de a bola vir a saltitar, ou seja, tu tens que adequar a tua ação motora, a tua abordagem perante a bola que vem muito mais imprevisível do que quando estás a trabalhar na relva. Por exemplo, o facto de teres uma caixa fechada, tu podes bater contra a parede e enganares o teu adversário. A bola está sempre viva, ou seja, tens mais ações e a imprevisibilidade das ações é maior. Nesse sentido, também em Portugal já se faz. Há clubes que têm melhores condições e fazem de uma maneira distinta, mas parece-me que é algo que será parte integrante do futuro das grandes academias e da visão que naturalmente os grandes clubes têm para recriar o espírito, porque eu percebo a tua lógica de futebol de rua, naturalmente, mas é recriar o espírito do futebol de rua, não se passando na rua, passando-se nas academias, que é o local seguro neste momento que têm os pais para deixar os jovens a praticar, neste caso, futebol. Isso até, desculpa estar a bater no mesmo assunto, mas até pode haver a seleção dos jogadores, como há na rua e no próprio treino, ser o jogador a escolher o colega com quem quer jogar e, esse tipo de exercícios todos aí estás a falar, não é? Exatamente, exatamente. E o treinador dar um espaço dentro do treino para que seja assim, ou no aquecimento, ou no final, para eles poderem recriar essa ideia de futebol de rua, esse grau de liberdade que eles precisam de ter, e também o treinador não se sentir diminuído por não dar feedback naquele momento e apenas recolher dados. E recolher é através do quê? Da observação. De perceber como é que os jogadores interagem entre si, de perceber, por exemplo, quem é capaz de escolher os outros colegas, quem é que fica mais perturbado quando escolhe, e a partir daí também podemos começar a perceber algumas características de liderança, a forma como
os atletas lidam com a rejeição, a forma como eles conseguem interpretar esses sinais e responder. Existe um conjunto de variáveis que são muito importantes, que nós adquiríamos nesse espaço que era a rua, por termos um grau de liberdade muito grande e que não tínhamos ninguém a castrar as nossas decisões e, acima de tudo, não tínhamos ninguém, e essa pode ser a grande vantagem do treinador, a orientar a nossa reação em função do que acontecia. Porque todos nós passámos, porque às vezes a rua pode ser mais a subir ou mais a descer, não é? E depois nem sempre és o dono da rua, nem sempre és o dono da bola. E às vezes não jogas. Às vezes estás num grupo onde tu és o melhor e outras vezes tentas outro grupo em que não és o melhor. Ou seja, o gordo vai dar... Por exemplo, e vais à baliza e não é só isso, repara. E às vezes tu queres sair daquele grupo onde estás e ir para outro grupo, mas naquele grupo tu já não tens o teu espaço. E, portanto, vais ser rejeitado naquele grupo. E saber lidar com essa rejeição, saber lidar com o facto de és tu a escolher e vais ter que rejeitar alguém, isso é algo que também faz crescer os miúdos. E é saber estar em grupo e perceber as decisões também que mais à frente o treinador vai tomar. E, portanto, se o treinador souber orientar os jogadores nesse sentido, parece-me que é absolutamente extraordinário criar contextos destes que permitam os jogadores ir crescendo em função daquela que é a sua etapa de maturação e a etapa de entendimento do jogo. Qual é a tua ideia de jogo e a tua metodologia de treino? E este aqui não vai dar na live para te explicar tudo. É demasiado complexa para te explicar. Ideias-chave que eu vou aqui colocar em termos de ideia de jogo. As minhas equipas têm que ter, primeiro, uma grande organização, ou seja, têm que saber exatamente o que fazer em todos os momentos do jogo. Segundo, têm que ser muito ambiciosas. Em todos os momentos do jogo têm que querer mais do que o jogo dá. E depois têm que ter uma noção muito grande de escassez. Ou seja, perceber que cada jogada é irrepetível. Cada jogo é irrepetível. E, portanto, não vale a pena andarmos a poupar para a jogada seguinte ou para o jogo seguinte. É necessário deixar tudo ali. E eu começava por estes 3 ingredientes que são os mais importantes na ideia de jogo. Depois, o sistema tático. O sistema tático. Eu não tenho o sistema tático que diga só jogo nesse sistema tático. Eu acredito muito em dinâmicas que as equipas têm que ter e funções que os jogadores têm que saber cumprir ao longo da partida. E a interpretação do jogo e aquela que é a estratégia de jogo naturalmente irá moldar aquelas que são as configurações táticas, as estruturas táticas que vamos apresentando, mas é olhar para uma base. Eu, como base, gosto de olhar muito para um 4-4-2. Até que hoje, estavas a falar nisto, estava a lembrar que há muita hibridez de sistema. Tu começas em 4-3-3, por exemplo, ou 4-3-3, depois varias para um 4-2-3-1 no mesmo jogo. Há muito essa mudança no futebol moderno, a hibridez de sistema durante o mesmo jogo. Absolutamente. Aliás, eu acredito, e as minhas equipas já trabalhavam muito nesse sentido, que as equipas têm de ser capazes de, no mesmo jogo, jogarem em diferentes sistemas. Eu lembro muitas vezes me dizem, epá, tu és doido, mas como é que as equipas vão jogar em diferentes sistemas? Não, mas têm de estar preparados, porque o jogo, a qualquer momento, pode-nos pedir algo de diferente. E se nós estivermos preparados, somos capazes de responder. Não critico ninguém que olhe para o jogo e acredite que um sistema resolve tudo. Eu acho é que nós, olhando para o jogo, percebemos que diferentes momentos pedem-nos diferentes soluções. E, por vezes, o sistema é o que menos interessa. Interessa é os jogadores conseguirem interpretar o que o jogo está a pedir, em termos dos espaços, de como ganhar espaço, de como retirar espaço ao adversário. Eu vou dar um exemplo. A maioria das equipas que jogam em 4-3-3, a defendem em 4-4-2. Utilizam 3 linhas, 2 linhas de 4 e uma linha de 2. Um dos médios salta para a primeira pressão com o avançado. Então eles jogam em 4-4-2 ou em 4-3-3. Por exemplo, a Roma do Paulo Fonseca defende em 4-4-2, ataca em 3-4-3. E, portanto, há aqui muitas nuances que podes ser capaz de implementar, deves ser capaz de implementar, e eu acredito que quanto melhores forem os jogadores, mais rápido consegues implementar, mas esse é o futuro, é os jogadores serem capazes de utilizar diferentes sistemas ao longo da partida. E um exemplo muito importante e muito interessante, aliás, disso é o Rio Ave de Carlos Carvalhal. Eu fui elogiando muito ao longo da época, exatamente por essa capacidade que tinha de desmultiplicar a equipa em diferentes sistemas, mas sempre com a mesma ideia de jogo. Ou seja, uma ideia ambiciosa, uma ideia dominadora, uma ideia de uma equipa que quer claramente construir de forma segura, mas que também sabe interpretar os momentos do jogo em que lhe conferem espaço e tempo rápido e tempo que rapidamente pode ser aproveitado para
chegar à baliza adversária e, portanto, eu acredito é que as equipas têm que entender muito bem os momentos do jogo, os contextos que o jogo pede e, a partir daí, estar preparado para explorar tudo isso. Tu até és muito favorável à especialização do indivíduo e à motricidade humana aplicada ao futebol. És muito, nesse sentido que me estavas a falar um bocadinho, és muito favorável ao indivíduo e como um só e não como um todo. Sim, eu acredito muito que tu, se construires uma grande pessoa, um grande homem, vais ter um grande jogador. Porquê? Porque é através do caráter do jogador que ele vai conseguir colocar em prática todas as ações motoras, as ações técnicas, as decisões táticas. Porquê? Porque ele vai estar imbuído do espírito, da filosofia que tu tens para a tua equipa. Uma ideia de jogo, na minha perspectiva, inicia-se com a filosofia do treinador, com as tais questões que são inegociáveis. Para mim é inegociável um jogador ter a capacidade de reagir a tudo o que o jogo lhe dá. Imagina isto, nós perdemos a bola. Não é negociável o jogador ficar parado e não saber o que fazer. É impossível. Não pode. Ele até pode não ter o comportamento correto. Imagina, eu quero que ele pressione a bola e ele fechou o espaço. Ou ele fechou o espaço e devia ter pressionado a bola. Agora, ele tem que fazer uma das duas coisas. Não pode ficar parado e esperar que alguém recupere a bola. Não, isso não existe. Isso é inegociável para mim. Isso tem que acontecer. Todos os jogadores têm que saber. Perdemos a bola, temos aqui uma tarefa para cumprir. E a partir daqui estamos entendidos. E eu enquadro isto aonde? Naquela parte que te falei há pouco. No rigor, na ambição, eu perdi. Perdi, mas vou já recuperar, porque eu sou realmente forte e quero mostrar isto aos outros. Tenho que ter esta ambição de a cada momento a ser melhor e fazer mais. E se não me estão a dar o que eu quero, eu vou à procura. Tenho que ter essa coragem de ir à procura de fazer com que o jogo me dê o que eu quero. Tu até falas muito isto no livro que agora lançaste, isto da motricidade humana e teres ido buscar um bocadinho de conteúdo do professor Emanuel Sérgio. Não sei se estou correto. O professor Manuel Sérgio, essencialmente, o que nos diz na motricidade humana é que a motricidade humana não é mais do que o movimento intencional da transcendência. Desconstruindo isto, o que é? É a capacidade que nós temos de nos mover em função de um objetivo, ou seja, intencional, de ter um objetivo, e através disso somos capazes de nos transcender, ou seja, de nos superarmos. Sempre que nós temos um objetivo, ou seja, sempre que nós damos um sentido às nossas ações, nós conseguimos quebrar limites. Quando nós fazemos por fazer, conseguimos apenas fazer o que qualquer um faria. E por isso essa é uma das grandes virtudes que os treinadores devem ter, a capacidade de colocar objetivos à equipa, de tornar a equipa com uma forma e uma robustez de intenção tão grande que nada seja capaz de os parar, que sejam capazes de ultrapassar todos os obstáculos, e isso tem que ser, obviamente, uma convicção individual que depois se propaga coletivamente. Quais os traços que distinguem o saber português dos outros saberes? E sei que tu, aqui há uns tempos, falavas que há 200 treinadores, ou perto disso, que todos juntos e formaram tipo uma live, não sei se é assim que eu estou a falar corretamente, em que falaram de saber português. Do saber português, como assim? Do treinador português? De muitos treinadores que estavam lá fora. Certo. Então o que nós fizemos, já nem me recordo há quanto tempo foi, já foi há algum, o que nós fizemos foi um estudo para perceber o que é que as pessoas achavam de quais eram os traços distintivos dos treinadores portugueses pelo mundo. O que é que fazia realmente a diferença? Porque todos os treinadores do mundo conhecem a tática, conhecem a técnica, e portanto o que é que para as pessoas que foram avisadas no nosso questionário, que era a população em geral, ou seja, era perceber qual era a percepção que eles tinham dos traços distintivos. E então a conclusão a que chegámos foi: os traços distintivos dos treinadores portugueses são o conhecimento do jogo, ou seja, a capacidade que tens de criar estratégia e saber o que é que o jogo te está a pedir, e depois a capacidade de te relacionares com os outros. Ou seja, as relações humanas, a forma como um treinador português é capaz de chegar a qualquer contexto e claramente compreender o contexto, adaptar-se e fazer a diferença. E nisto tudo, qual é o interesse que dás à estatística, por exemplo? Não percebi, desculpa. Qual é o interesse que dás à estatística nas tuas equipas, no tua forma de abordar o treino? Na análise ao adversário, dou alguma relevância à estatística, porque a estatística, se for bem analisada e bem trabalhada, dá-nos tendências. O que significa que teremos aqui algo que é altamente relevante, que é a regularidade de comportamento do adversário, por exemplo, ou a nossa regularidade de comportamento. Se nós analisarmos a maioria
está-me a falhar o termo, espera, da maioria das definições, assim é que é, em termos teóricos de modelo de jogo, têm algo em comum, que é regularidade de comportamento. E se tu transformares o comportamento num número, ou identificares os diferentes comportamentos em diferentes tipos de conceito e traduzires em números, percebes quais são as tendências comportamentais da equipa adversária. E se tu souberes trabalhar esse tipo de estatísticas, significa que tu vais analisar melhor os adversários e sabes o que é que eles predominantemente utilizam. O que faz com que tu sejas capaz de ter um plano de jogo mais adequado a cada necessidade que tu vais ter em função das forças que tens também. És um treinador favorável à participação dos jogadores no processo de treino, isto é, o jogador tirar dúvida porque aquele treino, porque que fazemos assim? Com respeito, evidentemente que sim. Mais do que isso, nós devemos, parece-me a mim, deixar claro o porquê de fazermos determinados exercícios, ou qual é que é o objetivo. Não é o porquê, porque é que escolheste o A ou o B, ou é dizeres, eu escolhi eu vou trabalhar o exercício A com este objetivo, que é para ficar claro e os jogadores rapidamente terem a consciência do que estão a fazer e porque é que estão a fazer. Isso parece-me uma evidência. Acho que todos os jogadores têm o direito de compreender o exercício e têm o dever de o operacionalizar da melhor forma possível. E, portanto, não vejo qualquer problema. Agora, evidentemente, que também já andamos cá há algum tempo e percebemos que há alguns jogadores que o fazem no sentido de ser uma rasteira ou colocando em causa o treinador. Quando assim é, o treinador tem que claramente ser muito forte na liderança e colocar os pontos nos is rapidamente para não deixar fugir de controle toda a situação. E falaste-me agora em liderança. Qual o tipo de liderança que gostas de ter? É muito fácil, tem a ver com a competência, tem a ver com os resultados e tem a ver com a forma como te empenhas para os alcançar. Para mim é simples. Toda a gente que tiver a dar menos de 100% não pode estar comigo. É difícil. Porque eu dou 300. Então a minha exigência é que todos deem no mínimo 100. E normalmente eu digo, 100 não chega. Nós temos que estar sempre acima do limite. É tal lógica da transcendência. O que eu procuro é que a cada dia sejamos transcendentes. Quem não for capaz de ser transcendente todos os dias pode ter alguma dificuldade em trabalhar comigo porque vai sentir que a exigência é muito grande. E esta exigência começa em mim próprio e é essa a ideia que nós passamos e exigimos a cada momento de sermos... eu não exijo nada que os jogadores não consigam alcançar. Ué. Agora, exige tudo o que eles têm. O mínimo que eu exijo é tudo o que eles têm. Se isso não significar ter resultados, a responsabilidade é minha. Não há problema nenhum. Agora, não posso ter na minha equipa os jogadores que não estão a dar o máximo e que claramente, por eles não darem o máximo, primeiro por eles, estão a condicionar fortemente, além do rendimento deles, essencialmente o rendimento dos outros e da equipa. E eu, enquanto treinador, sou o guardião da equipa. E quem não está a dar o máximo está claramente a prejudicar os outros, mesmo que não seja de forma intencional. E que importância dás ao valor emocional e ao ego e gestão psicológica? Total, é determinante. A forma como nós somos capazes de gerir expectativas e colocar toda a gente a sentir-se muito bem, a sentir-se bem no sentido de ter rendimento, não é no sentir-se bem de toda a gente estar feliz. Idealmente é bom que toda a gente esteja feliz, mas por mais paradoxo que isto possa parecer, há jogadores que não rendem felizes. Claro. Há jogadores que só rendem quando estão com raiva, quando estão frustrados, e esse grau de conhecimento que tu tens que ter dos teus jogadores parece-me que é determinante para tu conseguires obter o melhor rendimento deles. Até porque, evidentemente que ao longo da época vão-se passando um conjunto de circunstâncias que tu sabes que vão originar diferentes emoções e tu tens que saber lidar com todas elas. Agora, a grande questão é tu, nos momentos certos, saberes ativar as emoções que tu pretendes e, acima de tudo, mais do que esconder umas ou outras, é saber gerir todas. E isso é determinante. Quem conseguir fazê-lo, seguramente está mais próximo de ganhar. A eficiência do teu processo pode não estar no ganhar? A eficiência do meu processo, não percebi a parte final. E pode não estar no ganhar? Tem que estar sempre no ganhar. Isso aí não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, evidentemente que pode significar eu estar a ter um processo bom e não ganhar porque os outros são melhores. Pode significar isso. Mas, se o processo é bom, nós vamos ganhar. Pode demorar um bocadinho mais de tempo, mas não tenho dúvidas que vamos ganhar. A menos que a diferença para as outras equipas seja de tal forma que nem do ponto de vista estratégico nós conseguimos anular essa diferença.
o que felizmente até hoje não me aconteceu, apesar de ter estado a liderar equipas que não tinham, na maioria das vezes, os mesmos recursos que os nossos opositores, nunca senti em jogo nenhum a incapacidade de vencer o jogo. Dizer assim, não tenho maneira nenhuma de vencer o jogo. Eu, quando entrei em todos os jogos, tinha a convicção clara que com a estratégia que nós tínhamos e com as competências que tínhamos adquirido, conseguiríamos vencer o jogo. E o exemplo concreto disso é quando nós jogámos contra o Desportivo das Aves para a Taça de Portugal. Eu tinha a convicção clara que iríamos passar. Porque sabíamos que, cumprindo o plano de jogo, poderia resultar. E até muito próximo do fim, esteve muito próximo do resultado. És um treinador que também gosta de trabalhar no treino individualizado e falo disto por causa da pandemia, as equipas começaram a trabalhar mais individualmente no seu início, mas retirando isto, tu já o fazes habitualmente? Sim, claramente. Todos os jogadores habitualmente têm um plano individual para eles. Espera aí. Tenho que beber água, que senão a garganta... Claro, claro. Sim, todos os jogadores têm aqui um plano individualizado para eles, obviamente, isso faz claramente parte. E além do plano de ginásio, digamos assim, o plano complementar em função dos desequilíbrios que nós encontramos com a avaliação inicial que fazemos ao longo da época, procuramos também, em função de alguns pontos de melhoria que identificamos nos jogadores do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático, ao longo da semana ir fazendo esse trabalho à parte com os jogadores que necessitam. E, portanto, todos eles têm um plano individualizado nas diferentes dimensões do treino para irem crescendo em simultâneo com o coletivo que é trabalhado, obviamente, na sessão de treino coletiva. Como é que gostas de gerir o microciclo semanal das tuas equipas? Ora, é uma explicação que pode ser um bocadinho longa. Vou tentar encurtar ao máximo. Basicamente, idealmente para mim, é um treino por dia, com um dia de descanso, se for domingo a domingo. Ou se for sábado a sábado, ou seja, com um microciclo, vamos chamá-lo normal, de um jogo por semana. Sim. E a teres ali 6, 7 dias. Idealmente, recuperação ativa no dia seguinte, folga 2 dias depois, no dia mais 2 folga, e depois a partir do dia mais 3, e começa a contagem dos dias de menos, começamos a ter aqui uma parte aquisitiva daquilo que pretendemos. Quando mais próximo estamos do jogo, mais estratégia de jogo envolve. O último treino é estratégia de jogo posicional, ou seja, de bolas paradas, e há ali as questões físicas inerentes àquele dia, velocidade de reação, capacidade de aceleração. Agora vou voltar para trás, ou seja, isto é o dia menos 1, ou no próprio dia do treino do jogo, em função do horário do jogo. Se o jogo for à noite, podemos fazê-lo de manhã, uma pequena ativação e o trabalho das bolas paradas, aproveitando o treino anterior para outro tipo de trabalho em termos estratégicos. O treino antes deste, vamos considerar que o jogo é às 3 da tarde e nesse caso não podemos treinar de manhã. Então, este trabalho que te disse é no dia menos 1, no dia menos 2 temos o lado estratégico do jogo, trabalhamos muitas questões de finalização, mas essencialmente aquela que é a nossa estratégia para o jogo. E a estratégia para o jogo não significa mudar em função do adversário, significa reforçar os comportamentos que a equipa tem que ter com bola e sem bola. E dentro desses comportamentos, habitualmente, existe uma ou outra variação, é habitualmente também residual em função da nossa ideia de jogo que já está consolidada, em função do que vimos no adversário. Os outros 2 dias são de aquisição e reforço de comportamentos ou correção de comportamentos que temos da nossa ideia de jogo. Nos teus blocos de treinos também gostas de criar dificuldades aos teus jogadores? Dificuldades para que eles sintam dificuldades naquele treino que depois podem ver em jogo também estas dificuldades? Evidentemente, o treino serve para isso. Ainda hoje estava a discutir essa ideia, que nós no treino não temos que ganhar no treino. Vou explicar. Isto é, o sucesso do treino não se vê pela facilidade com que o treino decorreu. Muitas vezes a dificuldade e a ausência de sucesso dos jogadores pode ser um bom treino. Muitas vezes não ter sucesso no treino significa vir a ter sucesso no jogo. Ok? E o sucesso faz a diferença porque tem a ver com a forma como tu identificas. Vamos imaginar isto. Eu estou a criar um conjunto de constrangimentos à minha equipa que lhes está a permitir abrir a mente para um conjunto de dificuldades que eles vão ter no jogo. Em treino não conseguiram ainda regularmente, de forma consistente, encontrar as soluções. Mas como já passámos por aquele tipo de dificuldades, quando chegamos a jogo, eles vão encontrar as soluções. Mas no treino ainda não as tinham encontrado.
O que muitas vezes acontece é que opta-se pelo contrário, ou seja, facilitamos de tal forma a tarefa no treino que depois em jogo fica muito difícil os jogadores conseguirem procurar os espaços certos, porque estava tão facilitado o treino que eles não souberam interpretar os indicadores do jogo. Portanto, normalmente é importante que se avalie desta perspectiva, que é treino difícil, treino com grau de dificuldade elevado, normalmente diminui muito a dificuldade do jogo, diria eu. Claro. E na questão vídeo, na questão da observação em vídeo, eu gosto de fazer coletivo, mas também individual, para cada jogador entender o jogador que vai ter que marcar? Olha, tem a ver muito com a forma como os jogadores são capazes de aprender a mensagem. Já tive situações em que os jogadores adoram ter a parte individual para si. O que é que eu fazia? Parte coletiva, onde eu exponho aquilo que quero realçar do adversário coletivamente, obviamente explicando a estratégia que vamos ter para depois irmos para treino e operacionalizá-la. E depois individualmente enviava para cada um deles, via WhatsApp ou e-mail, um pequeno vídeo do oponente direto que iam ter no jogo. 1 ou 2, consoante o que fosse aparecer. E há jogadores que não querem saber disso, sentem-se mais confusos porque excesso de informação. Há outros jogadores que veem tudo e ainda vêm tirar dúvidas. Portanto, aqui, mais uma vez, temos que ter o cuidado de perceber os homens que temos à frente e de que forma isso vai ajudar ou penalizar. No caso de serem jogadores profissionais a 100% e de grande nível, eu tenho a certeza absoluta que só ajuda. Porque quanto mais detalhista fores, mais informação eles também são capazes de reter e de gerenciar no jogo. Na tua liderança e na tua comunicação, ela tem que ser coletiva, mas também individual. Chegar a cada jogador e perceber aí como é que ele está. Também, essencialmente, tem que ter duas questões. Para mim são determinantes na comunicação, em todas as vertentes, em todos os canais que as utilize. Ponto. Que são a verdade e a coerência. Estes são os dois pilares da minha comunicação, verdade e coerência. E depois, obviamente, vou adequando aonde nós estamos a atuar, do ponto de vista coletivo ou do ponto de vista individual. Eu, preferencialmente, gosto de coletivamente transmitir as ideias, mas não tem qualquer problema, se for necessário, individualmente chamar cada um e explicar-lhes ao detalhe o que é necessário. Mas lá está, volto a dizer, tem muito a ver com a capacidade que os jogadores têm de apreender e de estar disponíveis para ouvir, nesse sentido. E, portanto, eu prefiro passar uma mensagem coletiva, perceber de que forma cada um apreendeu e, a partir daí, se necessário, intervir individualmente. Os exercícios de treino devem variar e conforme as idades? Devem variar conforme as idades, evidentemente pelo seu grau de dificuldade, pelo grau de complexidade também. Creio eu que devem aumentar em função das idades, mas essencialmente a estrutura do exercício, a forma como se pensa o exercício, não varia muito ao longo das diferentes etapas de crescimento dos atletas. Ou seja, à base, aquilo que nós temos que ter, as variáveis são as mesmas, o jogo que nós queremos ensinar é o mesmo. Agora, o foco, a prioridade que damos a determinadas dimensões varia, evidentemente, em função das idades. Achas que vivemos numa era de domínio das transições? Eu acho que isso é claramente uma falsa questão. Eu acho que toda a gente fala das transições definindo muitas vezes mal o que é uma transição. Porque hoje falamos de transições quando no fundo estamos a falar de contra-ataque. E falamos de transições defensivas quando no fundo estamos a falar em reagrupar a equipa ou ser agressivo e pressionar o portador da bola. Mas isso é um momento defensivo. As transições sempre existiram no jogo. Reação à perda, não é? Exatamente, é a reação à perda e ao ganho. E são instantes. Nós é que tendemos a dizer, nós não, mas a maioria das pessoas tende a dizer que ele joga em transições. O que é jogar em transições? Todos os jogos têm centenas de transições. Todas as equipas jogam, não é? Também. Quer dizer, isto não tem... Agora, a questão é a forma como tu és capaz de aproveitar um momento ou não de desequilíbrio do adversário por ele estar bem ou mal posicionado quando ganha ou perde a bola. Lá está, voltamos à questão que para mim é a base, que é como é que vamos conquistar espaço, como é que vamos retirar espaço, como é que vamos aproveitar o espaço conquistado. Essa é que é a questão para mim. A questão das transições está muito sobrevalorizada. Porquê? Porque o que acontece é que a capacidade defensiva e de pressionar mais alto é tão grande da maioria das equipas que não tens ataques tão duradouros.
Ou seja, não tens muitas equipas a estar durante 40, 50, 60, 70 segundos com bola. E eu penso Era que nesse essa é a grande sentido, dificuldade. era nesse sentido que eu te falava, porque, por exemplo, já não vivemos tanto aquela era do Barcelona que dominava pela posse, e hoje talvez vejamos mais um Liverpool que também tem posse, mas é uma equipa que se for preciso, joga mais rápido. Exatamente. Mas lá está. Porquê? Porque para mim o que acontece é que o Liverpool domina os momentos do jogo. Sabe quando é que tem que fazer o ataque organizado e quando é que tem que fazer o contra-ataque. E essa identificação e esse grau de maturidade para com o jogo e com a sua ideia de jogo é que determina que o Liverpool alcance um patamar que até hoje não foi alcançável pela maioria das equipas. És um treinador mais de identidade ou mais de estratégia? Eu sou um treinador que acredita que não existe identidade sem estratégia e a estratégia faz parte da identidade. Esse é que é o ponto. Porque, repara nisto, tu tens que ter na tua identidade capacidade de seres maleável perante o que o jogo te vai pedindo, ok? Mas não podes nunca te desconfigurar porque o jogo te pede o contrário. Não existe identidade, não existe estratégia sem identidade. Eu acho que isso é uma falsa questão. Não existe estratégia sem identidade. Agora, a identidade tem que ser capaz de incluir a estratégia do jogo. Guardiola barra Simeone, tudo junto, simbiote perfeito? Seria explosivo, no mínimo. Não sei se seria perfeito, mas seria explosivo. Realmente, se tu olhares desta maneira, podia ser perfeito se tu olhares desta maneira, que eu acho que é a interpretação que estás a fazer, que é os dois momentos do jogo mais fortes do Guardiola. Ataque organizado, a organização ofensiva e a reação à perda da bola. Se tu Sim. juntares o Simeone com o momento de não ter a bola e a recuperação da bola, realmente fica aí algo muito forte. E eu juntaria as bolas paradas do Simeone, porque são melhores, na minha perspectiva, do que os do Guardiola. Mas, mesmo assim, não são duas equipas que eu diria que são absolutamente extraordinárias na bola parada. Porque esse é outro momento que agora está muito em voga, que de repente toda a gente fala, porque existe um crescendo grande na importância que esse momento tem no jogo. Esquemas táticos. Exatamente, as bolas paradas, que não deve ser esquecido. Por isso eu digo, neste momento, para mim, a equipa mais completa do mundo é o Liverpool, porque até nas bolas paradas consegue. É uma equipa que, se tu verificares, certamente já o fizeste, não é tão forte no ataque organizado ou no momento da organização ofensiva como é, por exemplo, um City, mas Sim. não está assim tão longe. Depois é muito forte no momento do ganho e da perda de bola. É bastante forte também no momento sem bola e é muito forte nas bolas paradas. Portanto, se tu olhares para os 5 momentos, claramente podias ter aqui a equipa mais nivelada do mundo, ou seja, mais equilibrada entre eles todos. Equipas ofensivas, defensivas ou equilibrado? As minhas? A tua ideia do A que é que minha, achas? Sim. eu gosto das equipas equilibradas. Obviamente que tendencialmente eu quero atacar mais, eu podia dizer ofensivas, mas é ofensivas equilibradas, porque ser ofensivo desenfreadamente vai fazer com que eu sofra muitos golos. E não é isso que eu quero. Agora, ser só defensiva vai fazer com que eu não marque. Tens de ter aqui um equilíbrio. E tens de ter a capacidade de atacar, voltamos à mesma história, de atacar no momento certo, defender no momento certo, agredir nos espaços certos e saber como os agredir e impedir que te criem espaços dentro da tua estrutura e impedir que os adversários criem situações de finalização. E é esta sempre a lógica. O jogo é um jogo de espaço e tempo. Quanto mais espaço e tempo tu fores capaz de criar e gerir, mais forte serás. Não és um treinador de 4-3, és um treinador de 4-0, tá? Eu é de 4-0. Para mim, se pudesse ser sempre 4-0, 5-0, era top. E desde que te deixou o futebol este ano? E Olha, consegui. sim. Primeiro, que realmente o futebol pode servir para nós agregarmos uma sociedade e sermos a alavanca de muitas coisas positivas, se for bem utilizado. Mas também pode servir para, sendo mal utilizado, para criar muitas divisões e para, em vez de erguer pontes, erguer muros. E por isso, o que eu penso que o futebol pode dar à sociedade em si é um exemplo de superação, de trabalho coletivo e de demonstração de competência perante o mundo. E olho para o futebol português nessa perspectiva.
e não o conseguiremos fazer da forma certa se continuarmos a ter um conjunto de dificuldades internas que nós vamos maquiando para fora, que são visíveis e que nós discutimos aqui como se fossem coisas extraordinárias e na realidade não são. E posso dar aqui vários exemplos. Tens aqui a questão da formação dos treinadores, que claramente tem que ser muito melhor tratada. Tens a questão dos direitos televisivos, de teres a capacidade das equipas que não vão às competições europeias poderem ser mais fortes. Não sei se me estás-me a ouvir? A tua neta que deve ter falhado aí qualquer coisita, mas já voltaste. Ok, então diz-me uma coisa, onde é que ficaste? Estavas a falar sobre os direitos televisivos. Estavas a falar sobre os direitos Pronto, televisivos. então mais outra questão dos direitos televisivos, de forma a equilibrar e permitir que as equipas menos fortes sejam capazes de ombrear melhor com as equipas que têm mais recursos, a forma como nós olhamos para aquela que deve ser a exportação da marca Portugal no mundo, não só nos treinadores, nos jogadores, na forma como a liga é vista. Há aqui um conjunto de questões que são muito importantes. Não podes acabar o campeonato com uma equipa que não sabe se tem capacidade para fazer os 2 jogos finais e ter este circo todo à volta do campeonato. Há muitas questões que têm que ser trabalhadas e têm que ser revistas enquanto futebol nacional, enquanto cartel, enquanto pacote que temos que vender ao mundo e deixar de olhar para as nossas ilhas. E portanto o futebol, penso que nos pode ensinar também a nível do país, que será muito importante olharmos como um todo e querermos ser de novo dominadores no mundo, como já fomos outrora. A nossa história diz-nos isso. Qual a primeira memória que tens de futebol? Olha, sou eu a jogar no meu bairro. Sou eu a jogar no meu bairro no campo que lá havia, no jardim que a gente todos os sábados ocupávamos durante o dia todo. Só havia ali um tempo em que não ocupávamos, que era quando íamos almoçar, porque senão levávamos na cabeça dos nossos pais. Mas rapidamente voltávamos. E portanto, entre isso e a rua, jogar na rua com o pneu do carro e o passeio do outro lado a formar a baliza, ou então quando não estavam os carros estacionados com as pedras a formarem a baliza, essa é a primeira memória que eu tenho do futebol. E tens saudades aí desses tempos? Todos temos, não é? É um tempo de liberdade máxima que nós temos, onde construímos grandes amizades, onde vivenciamos um conjunto de situações que nos formam enquanto homens. E lá está aquilo que eu te dizia há pouco sobre recriar isso no treino. Aí tens que lidar com a rejeição. Eu, por exemplo, tive a grande oportunidade de constantemente ser o mais novo do grupo, o que aparentemente é uma dificuldade, mas para mim é uma oportunidade, porque tu estavas sempre a lidar com pessoas que tinham muito mais competências que tu. E tu seres escolhido dentro deles era muito bom sinal, era absolutamente extraordinário. Mas pronto, também tinhas que trabalhar para isso, tinhas que saber gerir isso e é absolutamente reconfortante olhar para trás e perceber a forma como o geri e como fui crescendo nesse sentido também. Se tivesse uma máquina do tempo, onde querias que ela te levasse? Não queria voltar atrás. Digo-te já que não queria voltar atrás. Eu sempre tive uma ideia muito clara de andar sempre para a frente e querer sempre olhar para a frente. Penso que o que vivemos, devemos valorizar tudo o que tivemos e não tivemos, porque muitas vezes o que não tivemos dá-nos ainda mais força para queremos ter, mas não tenho esse saudosismo de gostava de voltar ali. Não, vivi, está fechado, tranquilo, vamos construir o caminho para onde queremos ir. O que não explica e subentende-se? Algumas pessoas subentendem, outras pessoas não. Mas tudo tem uma explicação. Muitas vezes não é importante, é tomar consciência logo, ou não és capaz de tomar consciência logo dessa explicação. É importante saber dizer que não? É o momento em que tu cresces, quando sabes dizer que não. Alguém te deve pedir desculpas no desporto ou no futebol? Ou na tua carreira? Não
Não, ninguém me deve nada. Eu sou muito bem resolvido e acho que eu tenho que olhar para aquilo que eu faço e não ter essa expectativa de colocar a responsabilidade nos outros. Se acharam que não deviam ter pedido desculpas é porque na perspectiva deles não fizeram nada de mal e provavelmente a minha expectativa estava desajustada. Portanto, o que me preocupa é a expectativa que eu tenho em relação aos outros e a forma como eu sou capaz de gerir as minhas emoções em função do contexto que me é em que eu estou inserido neste momento. Acreditas que as coisas já não estão destinadas? Acredito que nós construímos o nosso caminho e que nós somos capazes de criar tudo aquilo que nós acreditamos e temos a convicção que somos capazes de fazer. Muitas vezes não sabemos como, mas só sabemos que vai acontecer. E portanto eu acredito que nós temos a capacidade de, tendo a certeza que vai acontecer, ir construindo o caminho mesmo sem o ver. O momento mais negativo da tua carreira? O momento mais negativo da minha carreira. Ou aquele que é mais difícil para ti? Mais difícil, mas provavelmente não foi o mais negativo. O mais difícil foi quando eu tive, e é uma história que eu conto no livro, foi quando eu tive tudo assinado numa determinada época com um grande clube nacional e um dia antes de começar o trabalho foi tudo por água abaixo. Eu tinha rejeitado uma série de convites para aceitar aquele e de um momento para o outro fiquei com tudo em causa. E foi absolutamente desafiador reconstruir-me. Mas a verdade é que se me perguntares hoje, aquele episódio fez com que eu chegasse onde cheguei. Portanto, estou absolutamente grato pelo que me aconteceu, mas naquele momento foi muito difícil de gerir, até porque não tinha a maturidade naturalmente que tenho hoje. A Sport TV é a tua casa? A Sport TV é uma oportunidade fantástica, que todos os dias é um bocadinho mais a minha casa, mas ainda não estou o tempo suficiente para me poder apoderar da casa de tanta gente. É a nossa casa porque todos os dias, eu pelo menos falo por mim, vemos horas e horas Sport TV, mas percebendo o intuito da tua pergunta, ainda não é a minha casa, mas é uma casa que eu frequento com muito gosto. O momento mais arrepiante da tua carreira? Isso é de uma forma... E ficas todo arrepiado só de pensar nele. O apito final do Sacavenense Varzim, segunda eliminatória da Taça de Portugal. Quando de repente eu vejo uma bancada inteira a entrar dentro do campo e toda a gente a abraçar-me e a sufocar-me e de repente o Football Manager deixou de ser o jogo de computador e na verdade era possível. Foi absolutamente extraordinário aquele momento. Nunca vou esquecer na vida o que eu senti, porque eu durante o jogo todo, mesmo nós estando a ganhar desde o minuto 6 ou 7 da partida, eu em nenhum momento festejei. Isto parece um bocadinho esquisito. E quando foi o momento final, foi um momento de descarga e perceber que conseguimos proporcionar tanta alegria a tanta gente, foi extraordinário. E consegues desligar a ficha e deixar de pensar e não pensar em futebol? É difícil, está-se a tornar cada vez menos difícil, mas vai ser sempre difícil, porque é o jogo que tu amas, é a tua vida e é algo que tu fazes por gosto, não fazes porque é o teu trabalho, é a tua obrigação, fazes por gosto, porque tu realmente és apaixonado pelo jogo, mas para o bem, para o teu bem, para o equilíbrio que tens que ter emocionalmente, tens que desligar, até porque o desligar a ficha vai permitir tal que é determinante, que é voltares com mais força para alcançar os teus objetivos. Treinador que te fez sonhar? O treinador que me fez sonhar, não tenho dúvidas, José Mourinho. E aproveito já e como é que estás a ver o trabalho dele e achas que ele está a perder totalmente no lago de Klopp e Guardiola, por exemplo? Eu acredito que ele vai surpreender completamente toda a gente na próxima época. Eu acredito que o José Mourinho é uma pessoa extremamente inteligente, sabe-se reinventar, sabe-se posicionar muito bem, percebeu claramente os erros que foi cometendo nos últimos projetos que teve e tem neste momento o projeto ideal para ele. Não tenho grandes dúvidas sobre isso e tenho uma expectativa muito grande relativamente à próxima época.
não sei dizer se o Tottenham vai jogar bem, agora que o Tottenham vai ser altamente competitivo e que vai ser o cabo dos trabalhos ganhar ao Tottenham, isso não tenho dúvidas nenhumas. E a ideia que tu tiveste para o teu livro? Porque é que eu fiz o meu livro? Sim. Porque o senhor Manuel Sérgio, que eu tenho a felicidade de ser uma pessoa com quem eu trabalho diretamente e que sou altamente um privilegiado por isso acontecer, me desafiou a fazê-lo. Quando eu saí do Sacavenense, ele disse-me: este é o momento, tenho que escrever um livro. E ele já me vinha a dizer isto há 2, 3 anos e eu fui sempre dizendo: professor, isto não é para mim, o livro não é para mim, o livro não é para mim. E ele lançou-me esse desafio. Tinha muito gosto em que escrevesse o livro. E tendo em conta a idade avançada dele, eu disse: bom, tem mesmo que ser, porque isto é uma questão pessoal e eu quero homenagear o professor Manuel Sérgio desta forma por tudo o que aprendi com ele. E, portanto, este é o momento de o fazer e quero que ele esteja connosco para poder ver este momento. Os homens que chutam, os homens que correm, é assim que ele diz, e é uma frase que eu concordo a 100%. Sem dúvida. Só percebes o chute se percebes o homem. Senão não estás a perceber. Eu utilizo uma expressão sempre que estou a analisar jogos, para mim, que é: eu só compreenderei o jogo se compreender os homens que jogam. Portanto, o que eu procuro perceber é a intenção que toda a gente que está a ter no jogo, para depois conseguir explicar às pessoas o que é que está a acontecer. E faço o mesmo com a minha equipa. Eu tenho que perceber a intenção do adversário, ou seja, perceber os homens, o que é que eles querem, para conseguir corresponder àquilo que de facto o jogo nos está a pedir. Um momento engraçado na tua carreira? Uma história engraçada? Um momento engraçado, sei lá, há vários, mas vou começar, se calhar vou-te dizer esta no meu primeiro ano com os séniores, no Campeonato Nacional, quando eu não sei até hoje o que é que aconteceu àquele shampoo, mas eu armado em menino terrinho, comprei o shampoo e um creme, um gel de banho, extraordinário, mais um daqueles cremes depois para o corpo, mas tudo marca stop. Aquilo Aquele no final, não é? E eu assim, espetacular. Aquilo durou, sabes quanto tempo? 2 dias, uma semana. Se gostava eu um dia, não toquei no Berlim. E até hoje não sei onde é que aquilo está. As discussões que eu tive por causa daquilo. E eu andei atrás de toda a gente no balneário. E daqueles de 400 euros, se calhar, não é? Não, nem pensar. Isso não sou capaz de... Isso é o Costinha compra, que jogava no Porto, comprava esse preço, pode ser. Não, isso é impensável para mim. Eu digo dos cremes bons, mas dentro da capacidade que eu tenho de comprar. E fiquei completamente nazi. Eu sei que andei ali não sei quanto tempo. Cada vez que entrava no balneário, eu ficava seco com eles. Com a equipa técnica, que os jogadores não entravam no balneário e depois eles andavam a dizer que era um e depois era outro. E eu, a determinado momento, comecei a perceber: estes gajos estão a enganar fácil, mas estes gajos andam a utilizar. E depois iam buscar o cheiro do creme para gozar comigo. Era uma coisa impressionante. Foi terrível, essa altura foi terrível, mas aprendi bastante. Já nunca mais compro cremes desses. E tiveste algum momento engraçado na Sport TV? Há alguma análise que estejas a fazer e que tivesse uma peripécia nela ou assim? Olha, vou-te dar um exemplo, vou-te contar esta história que estava na grande jornada a fazer com o Mr. Carlos Manuel, que certamente conheces. E que eu adorava tê-lo aqui um dia. Isso consegues de certeza. Se tu me puderes ajudar a dar-lhe o toque. Com todo o gosto. E estávamos na grande jornada aos dois e estávamos a falar do Aves e eu tinha dito 2 ou 3 vezes Mohammadi. E há uma altura em que eu tenho que fazer a análise do Aves e queria dizer Mohammadi e não saía o Mohammadi. Saía outra coisa qualquer. E então ele parou o programa e disse assim: calma, isto... Eles dizem assim, diz lá comigo, Mohammadi. E eu assim, espetacular. Estamos em direto, mister. No final disse isso. Obrigadinho pela ajuda. Mas fiquei completamente envergonhado. E nunca fizeste nenhum panzone, pois não? Já fiz. Vários. É que eu adoro aquilo. As pessoas todas que conhecem-se umas das outras. Cumprimentos àquele amigo que acabou de comentar.
Sim, sim. Não, sabes porque é um programa que já dura há bastantes anos. Já dura desde Quem é que. que falta ao nosso futebol? Esse, o Vasco Sport TV do. Sim, do Mister Extraordinário, do Miguel Pratos. E é só para fazer a última questão: o que é futebol para ti? É uma paixão e é sem dúvida um ingrediente determinante na minha vida. E para o ano vai estar a treinar? Para já ainda não, vamos ver. Mas para já ainda não dá nada fechado. Um grande obrigado. Foi um privilégio enorme. Espero que tenhas gostado. Eu é que agradeço, continuação de bom trabalho e vamos lá tratar de trazer aqui o Mister para tu falares com ele. Isso é que eu gostava. Uma lenda. Não, Uma lenda. vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos tratar Um disso. grande, um grande abraço para ti. Grande abraço, um abraço, fica bem. Obrigado. Pessoal, foi uma conversa 5 estrelas.